Boa noite. A caminho das presidenciais, esta noite o debate é entre António José Seguro e Catarina Martins. Bem-vindos. Ditou o sorteio que começa Catarina Martins e termina António José Seguro. Nós começamos hoje com os desenvolvimentos da Operação Influencer, lembrando que o Presidente da República tem sempre a palavra final na escolha de um Procurador-Geral da República, Catarina Martins. Tivemos esta semana uma fuga de informação, o Ministério Público a lavar aí as suas mãos, a lançar suspeita sobre as defesas. Tivemos um Procurador-Geral em passo apressado, sem querer dar mais esclarecimentos. Até que ponto é que a Catarina Martins acredita que este processo está a fragilizar este procurador que, se bem nos lembramos, foi escolhido há um ano e vinha para devolver prestígio e tranquilidade ao Ministério Público? Boa noite, antes de mais, cumprimentar António José Seguro, Clara de Sousa, quem nos acompanha. Eu acho que é muito preocupante a forma como o Procurador-Geral da República parece não estar ciente da fragilidade do momento que vivemos. É óbvio que a Justiça tem tido problemas que não começaram com o mandato deste Procurador-Geral da República e seria errado dizer que o problema é o Procurador, mas é verdade que, se já precisávamos antes, precisamos cada vez mais do Ministério Público que seja capaz de explicar ao país o que é que se passa. Nós tivemos, há 2 anos, buscas em São Bento que depois não tiveram consequência, não sabemos o que é que aconteceu entretanto. Tivemos uma afirmação de que o Primeiro-Ministro estaria em investigação, que aliás esteve na origem da queda do governo, e não sabemos nada sobre esse processo. Parece-me que é complicado explicar isto e acho que a publicação das escutas, digamos, é uma coisa, enfim, que não podia ter acontecido. Mas está ou não a ser fragilizado com este processo neste momento? Fica fragilizado. Fica fragilizado. E fica fragilizado não é por estar em causa um Primeiro-Ministro, que é grave, claro que é grave, porque qualquer insinuação de que a Justiça queira condicionar a política é grave, como se a política quiser condicionar a Justiça. O Estado de Direito Democrático precisa da separação de poderes. Mas é muito grave, porque qualquer cidadão deste país se pergunta se pode ser escutado, se pode ficar com a vida devassada, se pode ficar pendurado ad eterno sem saber o que é que está a acontecer. E esse sentimento de ter medo da Justiça é um sentimento que a democracia não pode ter, que não convive com a democracia. A mesma pergunta para o António José Seguro, perguntando também se considera que este procurador está também a ser mais fragilizado com este processo da Operação Influencer e se exige a um procurador uma maior capacidade de comunicação e transparência. Bem, em primeiro lugar, boa noite à Clara de Sousa, à Catarina Martins e aos nossos telespectadores. Há perguntas que em democracia têm que ter respostas. Há 2 anos houve um Primeiro-Ministro que se demitiu na sequência de um comunicado da Procuradora-Geral da República dizendo que ele estava a ser investigado. E passado 2 anos não há absolutamente evolução neste caso. O Ministério Público tem que explicar o que é que se passa. Eu não quero acelerar nem condicionar aquilo que são os tempos da Justiça. O que é certo é que houve um país que, em consequência de uma nota e de um comunicado, perdeu um governo, perdeu uma maioria, foi para eleições e, neste momento, as notícias que chegam a público são de escutas que, do ponto de vista dos factos, não contam absolutamente para nada. Ou seja, os comunicados que têm saído não o têm esclarecido. Quer dizer, houve um comunicado que esclareceu sobre o número das escutas que tinham sido feitas e, no fundo, esclareceu que a investigação não era dirigida e que o Primeiro-Ministro da altura não estava a ser escutado. E este último sobre a fuga da informação? Mas verdadeiramente, aquilo que saiu agora de transcrições, que foi um trabalho que os jornalistas fizeram, verdadeiramente não tem nada a ver com o processo. E, portanto, o que o país precisa de saber é como é que é possível que nós tenhamos entrado numa crise política através de um comunicado que veio da Procuradoria-Geral da República. Até ao momento parece que não houve evolução absolutamente nenhuma. Temos um procurador fragilizado ou não, António José Seguro? Temos uma justiça fragilizada. Eu não queria focar no procurador, quero focar na justiça, porque a justiça tem que ser rápida, tem que se aplicar a todos. Não pode ficar a ideia de que há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, mas verdadeiramente ela, quando toma a iniciativa de fazer uma investigação, depois também tem que ser célere para dar respostas e para que haja uma paz entre aquilo que é a confiança que deve existir dos portugueses em relação às instituições de justiça. Entretanto, o mandato do Procurador, como sabemos, é de 6 anos. Nada impede também a sua recondução. Alguns consideram que isso assegura a estabilidade. Outros dizem que pode fragilizar a independência. Qual dos modelos irá defender se for eleito? Bem, eu defendo o atual modelo. Que é de 6 anos? Vamos ver. O Presidente da República... Não recondução? O Presidente da República não pode entrar e querer mudar aquilo que são as leis principais do nosso país. O respeito, em primeiro lugar, devo lealdade à Constituição da República e às principais leis. E se houver alguma lei que tem que ser alterada, isso compete ao Parlamento.
Na não recondução? Vai Não, seguir a mesma linha dos últimos anos? Não. Como sabe, Sobre Cunha Rodrigues recondução- esteve 16 anos enquanto Sobre a procurador. recondução é muito simples. A tomada do novo Presidente da República acontecerá em 9 de março do próximo ano. Se eu merecer a confiança dos portugueses, uma das primeiras iniciativas que tomarei é chamar o Procurador-Geral da República a Belém e ter uma reunião de trabalho com ele. E, portanto, eu não faço avaliações sem ouvir as pessoas. Portanto, está tudo em aberto. Catarina Martins, tem algum modelo que queira seguir? Manter esta lógica dos últimos anos de apenas 6 anos de mandato ou um mandato que pode ser renovado? Bem, eu confesso que compreendi as razões do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para os 6 anos de mandato. Julgo que na altura, por boas razões, propôs isso e iniciou, mas acho que tudo deve ser analisado. Confesso que achava importante que o Procurador-Geral da República, e isso o Presidente da República deve fazer imediatamente, comece a ter uma outra ação face ao que está a acontecer. E eu lembro que há afirmações que um Procurador-Geral da República não pode fazer. O Procurador-Geral da República não pode dizer que vai dar uma prenda de Natal a um Primeiro-Ministro, não pode culpar jornalistas por uma fuga de segredo de justiça, não pode perseguir os jornalistas por isso, enfim, e tem que dar explicações ao país. Mas sobre o mandato, 16 anos não faz sentido hoje em dia, 12 Julgo que anos não faz sentido. 6 anos. que- Portanto, temos aqui algum consenso, pelo menos nesta matéria. Muito bem, avancemos. Catarina Martins disse ontem, na entrevista ao Observador, que António José Seguro não quer ser candidato de esquerda. António José Seguro diz que é da esquerda moderada e moderna. António José Seguro, como é que reage a estas críticas de que, nas palavras de Catarina Martins, não traz mundividência diferente do governo para poder equilibrar a democracia? Que resposta é que tem? É uma resposta de simpatia e um sorriso. Eu vejo isso como um argumento artificial de campanha, mas a Catarina Martins poderá explicar melhor. Mas artificial porquê? Porque não cola. Não cola porquê? Mas quem fez a acusação foi a Catarina Martins. Mas eu neste momento estou a não dar é? a palavra Portanto, também para equilibrar os tempos não, e porque mas esta primeira pergunta era para eu si. gostava de ouvir os fundamentos. Catarina Martins, tem a palavra. Tem tudo. Não é? Eu Fundamenta quem acusa. Sim, eu acho que muitas vezes há conversas, de perguntas deste tipo, de várias formas. Eu acho que a pergunta, se calhar, na verdade, porquê é que não temos um Jorge Sampaio nestas eleições? E não temos um Jorge Sampaio porque Jorge Sampaio fez um percurso de diálogo à esquerda e de programa à esquerda que foi muito importante. Jorge Sampaio foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa com o apoio da esquerda, com o apoio de toda a esquerda, fazendo um programa à esquerda que cumpriu e depois teve o apoio de toda a esquerda para ser Presidente da República. António José Seguro, durante o tempo da Troika, decidiu fazer acordo com o governo de PSD-CDS, portanto não decidiu acordar com a esquerda, decidiu acordar com a direita, e acordou à direita, mesmo com a direita tendo maioria absoluta e não precisando desse acordo, acordou à direita orçamentos do Estado, acordou à direita leis laborais, que aliás iam contra a Constituição da República Portuguesa. E enquanto António José Seguro estava a fazer isso, eu estava com Mário Soares a lutar por uma política europeia contra a austeridade, com deputados do Partido Socialista, como Isabel Moreira, a ir ao Tribunal Constitucional para devolver o subsídio de férias, o subsídio de Natal às pessoas. Estava a lutar por trabalhos tão fundamentais para a nossa democracia como o que o António Arnaud fez sobre o Serviço Nacional de Saúde. E isso separa-nos. E isso São campos descredibilizam diferentes. António José Seguro como candidato a Presidente da República, na sua opinião? Não, claro que não. Nós somos duas pessoas que sabem fazer diálogos e que sabem fazer pontos, eu sei disso. Mas registro que a opção de António José Seguro foi fazer os diálogos à direita e eu optei por fazê-los à esquerda. António José Seguro, não temos aqui um Jorge Sampaio, temos António José Seguro. O que é que, Não, o que, é que isso quer dizer, eu só me significa? posso rir perante estes argumentos que a Catarina utiliza. Em primeiro lugar, eu não acordei nenhum orçamento com o Pedro Passos Coelho. Nenhum. Eu abstive-me no primeiro orçamento porque o país vivia numa situação difícil. E entre a partidarite, os interesses partidários e o compromisso com o interesse nacional, eu optei pelo interesse nacional. Voltaria a fazer o mesmo e é isso que eu farei em Belém. Porque em momentos difíceis, em momentos de grande sofrimento, em momentos de grandes dificuldades, em que o país estava sob assistência financeira, aquilo que se exige a um líder político é que esteja do lado da responsabilidade. E foi isso que eu fiz. Aliás, a maioria de direita na altura nem precisava sequer da abstenção, porque tinha uma maioria absoluta. Portanto, foi decorrente da minha convicção e do sentir que o país precisava de um sinal de coesão política quanto ao objetivo. E qual era o objetivo? Era fazer o ajustamento. Mas, verdadeiramente, Catarina, estavam em cima da mesa duas opções completamente diferentes. Estava uma opção de austeridade em cima da austeridade, que eu sempre me opus, e estava uma opção de encontrar um outro caminho em que se pudesse fazer a consolidação das contas públicas, não apenas pelos cortes, não apenas pelo lado da despesa, mas pelo lado da receita, pelo lado do crescimento. E foi isso que eu sempre me bati. Por isso,
Eu tive esta opção de responsabilidade e, simultaneamente, alternativa. E representa a esquerda de que o país precisa agora, mais do que Catarina Martins? O que é que o diferencia da candidata que está hoje à sua frente? Quer dizer, eu não procuro diferenças com a candidata que está à minha frente, uma razão muito simples, não. Eu avancei antes da Catarina se apresentar, ou sequer estar a pensar se era candidata ou não, pelo menos em termos públicos. Portanto, eu criei uma convicção de que posso ser útil ao meu país. O meu país precisa de um equilíbrio político e eu considero que sou a pessoa do centro-esquerda que está em melhores condições de oferecer esse equilíbrio político. Porque já reparou, nós temos uma hegemonia da direita no que diz respeito às câmaras municipais, às juntas de freguesia, aos governos regionais da Madeira e dos Açores, ao Parlamento. As opções que têm sido feitas, neste momento, têm sido feitas precisamente à direita, quer em termos da lei da nacionalidade, quer da lei dos imigrantes. E nós precisamos de ter um sistema político equilibrado. Mas precisamos ter uma pessoa moderada, uma pessoa que vem da esquerda, mas que seja capaz de dialogar com todos os setores da sociedade. Quando diz que precisamos de uma pessoa moderada, está a dizer que Catarina Martins não é moderada? Não, mas eu não faço nenhuma diferenciação com a Catarina Martins. Estou a dizer o que é que eu trago, o que é que eu ofereço para o meu país, quando fala o que é que eu posso fazer de diferente do Presidente da República. Quando fala de Jorge Sampaio, quando fala de Mário Soares, está no fundo a dizer aos eleitores do PS que têm uma candidata à esquerda melhor do que o próprio candidato apoiado pelo partido? Estou a definir campos políticos de que nós os dois decidimos ter em cada momento e para os quais somos responsáveis. António José Seguro não decidiu apenas a abstenção violenta no Orçamento do Estado, que tinha medidas inconstitucionais. Também decidiu essa abstenção num pacote laboral que também tinha medidas inconstitucionais. E quando, por exemplo, uma deputada como Isabel Moreira decidiu votar contra esse pacote laboral, quis ter um processo contra essa deputada, embora ela nem sequer fosse militante do Partido Socialista na altura, que depois recuou. Mas mais do que isso, e que mais me preocupa... Isso não é verdade. Portanto, faz favor de retirar essa acusação, porque isso não é verdade. Isso está registado na imprensa da época. Isso não é verdade. Já terá a oportunidade de rebater? Mas está registado na imprensa da época. Mas queria dizer o seguinte, para mim o que eu acho que é mais relevante hoje, nós estamos a discutir o dia de hoje e estamos a discutir o papel do Presidente da República, é a visão da Constituição da República Portuguesa. Porque na altura eu achei, e de uma primeira vez com deputados do Partido Socialista, na altura foi assim, que era importante ir ao Tribunal Constitucional. E o Partido Socialista, sob a direção de António José Seguro, achou que não se devia ir ao Tribunal Constitucional, que isso era errado. E a verdade é que o Tribunal Constitucional nos deu razão. E, portanto, é preciso compreender que, face a imposições externas contra o nosso país, que estavam a cortar salário, a cortar pensão, a dificultar a vida das pessoas, António José Seguro achou que se podia ir mesmo contra a Constituição. E isto é relevante hoje, no momento em que temos um governo à direita, com um pacote laboral, medidas de alteração ao trabalho, que mais uma vez tem algumas das medidas que na altura nós fizemos recuar com o Tribunal Constitucional. Lembro, por exemplo, embora as medidas não sejam exatamente iguais, até porque entretanto também o Código Laboral muda, mas tanto em relação ao banco de horas, como uma ideia geral de facilitar despedimentos, que foi possível travar no Tribunal Constitucional. E eu pergunto-me, como é que António José Seguro, que achou que no momento em que os portugueses quase não tinham salário e que o desemprego era tão grande, que o que devia fazer era aliar-se à direita contra quem trabalhava e contra a Constituição da República Portuguesa. E o que é que fará agora como Presidente da República? Eu acho que isso nos divide, porque o meu campo é claro. Eu estarei com a Constituição da República Portuguesa e com quem trabalha neste país. Catarina Martins, pode utilizar a retórica que quiser, porque eu não me aliei em nenhum momento à direita. Foi numa situação difícil do nosso país. Eu não fiz parte dos governos de José Sócrates. Eu não discuti o memorando, mas eu tive que honrar a palavra. E por isso, tudo aquilo que estava no memorando, eu disse que honrava. Porque a situação era difícil do nosso país. Mas tudo aquilo que não estava no memorando, eu opus-me. E quando fala, por exemplo, no pacote laboral, eu opus-me, por exemplo, à extinção de feriados. E votei contra. Eu opus-me, por exemplo, ao banco de horas individual. E votei contra. Portanto, se quer falar dessa época, eu digo isso com muita clareza. E mais... Foi graças a mim, e aí sim eram precisos os votos do Partido Socialista, e eu não coloquei os votos do Partido Socialista, para fazer uma revisão constitucional. Para pôr, por exemplo, um limite ao déficit e ao endividamento na Constituição da República. Deve-me a mim, porque houve muitas pressões, inclusivamente de governos, para podermos avançar nesse sentido. Como, por exemplo, a luta que fizemos contra as alterações na TSU, com as implicações que isso tinha na Segurança Social. Portanto, não me venha dizer que eu me aliei à direita. Pelo contrário, eu afirmei um caminho alternativo. E quando foi necessário defender o meu país, meti-me num avião e fui a Bruxelas, e fui a Paris, e fui a Berlim para defender investimentos na Alta Europa, para defender que havia uma alternativa baseada no crescimento e não apenas em cortes, em cortes, em cortes. Temos de avançar. Repito para Catarina Martins, mas temos de avançar. Sim, avançaremos. Mas há uma coisa, Catarina. Nessa altura, qual era o seu modelo económico que propunha?
era igual àquilo que o Syriza aplicou na Grécia. E sabe o que é que isso deu? Deu mais sofrimento, deu menos pensões, deu menos salários, deu mais sofrimento para o povo grego. E eu nunca quis fazer em Portugal aquilo que o Syriza fez na Grécia. Em 2015 eu fiz um acordo que permitiu tirar a direita do governo e repor o que a Troika tinha cortado, também com a sua abstenção. E absteve-se no pacote laboral e não devia. Mas digo-lhe mesmo mais. Acho até que fez mal, em 2013, em ter chegado a negociar a possibilidade de um governo tripartido e ter sido preciso Mário Soares vir dizer que podia haver uma cisão no Partido Socialista se avançasse. Isso não é verdade. Isso está tudo documentado. Isso eu não é tenho verdade. talvez Desculpa, Catarina, tenho talvez diga-me esta uma sina coisa, de ter memória, prove-me lá. mas sobretudo não está é preciso documentado, discutir. Não houve nenhum governo. Está não houve documentado. negociações para Está nenhum documentado governo. e Não vamos qualquer ficar pessoa presos pode ver neste da assunto do imprensa da passado, altura. temos de olhar para o O que eu futuro. quero dizer, Temos o que eu quero dizer, Catarina. e eu estou a ser séria. Mas não houve nenhuma negociação para um governo. Houve uma negociação e isso está registado, aliás, na imprensa da época, facilmente se Isso não é encontra. justo o que está a dizer. Porque isso não é verdade. Não houve nenhuma negociação. Eu tenho a certeza absoluta de que Ficará para o que fact-check. houve foi uma proposta. Ficará para o fact-check. Vamos concluir, Catarina. Eu só queria concluir dizendo o seguinte. Porque é que isto é relevante? Não é pelo facto de eu ter esta coisa da memória que às vezes até é um peso sobre nós. É porque quando foi preciso escolher entre a Constituição ou a austeridade, escolheu a austeridade. Quando foi preciso escolher entre a imposição externa ou defender o país, escolheu a imposição externa. E é por isso que quando agora temos um governo que de tal forma está contra a Constituição, nós temos uma situação em que precisamos de uma Presidente da República que seja capaz de fazer as pontes, que esteja onde é preciso e que faça frente ao governo para defender a Constituição da República Portuguesa e Portugal, se for preciso. Olhemos em frente. Não, Quero fechar, mas vamos quero fechar dizer este assunto, porque não podemos ficar presos no passado. Não, isso é verdade, não fui eu que o coloquei. Vamos lá, não é? vamos concluir. E, portanto, é só para lhe dizer que isso não é verdade. Nunca houve negociação em termos de governo. O que houve foi uma iniciativa do Presidente da República de então, Cavaco no Silva. sentido de se trabalhar num acordo de salvação nacional. E sabe o que é que eu propus? Que todos os partidos fossem envolvidos nessa discussão. E sabe o que é que a Catarina fez? Disse, não, o Bloco de Esquerda não entra. O que estava em causa, é verdade, o que estava em causa era encontrarmos uma solução, um outro caminho. E quando foi preciso juntar-se a nós para afirmarmos esse caminho de crescimento que valorizava o emprego, a Catarina disse, não. Eu prefiro ficar no protesto do que contribuir para mudar o caminho que o meu país está a Enquanto ter. António José Seguro cortava subsídio de férias e subsídio de Natal, Não é verdade isso. eu estava a ir ao Tribunal Constitucional com outras Não é pessoas do verdade Partido isso. Socialista para os repor. Não é Ou estava verdade, na estava a aula defender magna um com modelo Mário Soares, completamente ou estava diferente. na aula magna com Mário Soares a defender a Constituição da República Portuguesa. Ouça uma coisa. E ainda bem, porque foi esse trabalho que fez com que pessoas voltassem a ter salário e pensão. E isso não é coisa pouca. Há uma coisa de que eu me Não é lembro muito verdade nessa isso, época. Catarina. Eu Deixa-me lembro-me do explicar-lhe uma enorme coisa. sofrimento, da enorme pobreza. Eu lembro-me das escolas que nem pequeno almoço davam às crianças que mais precisavam. E foi preciso muita determinação contra aquele governo. Sentar-se com um governo que nem pequeno almoço queria dar às crianças, não parece tenha sido a melhor opção Catarina, da Troika. pode Mas eu fazer- quero discutir pode- o presente. Não, Eu quero, sobretudo, mas eu discutir quero o dizer- presente. quero Então vamos dizer fechar uma este coisa. assunto com António José Seguro. Havia um governo de direita liderado por Pedro Passos Coelho e com Paulo Portas. E foi esse governo que governava e que tomou essas decisões. E, portanto, não é justo tentar-me colar a esse governo. Eu gostava de Em pensar que segundo consiga lugar, fazer em oposição segundo a esse lugar, governo. quando fala de Mário Soares, eu fui o candidato número 2 na lista de Mário Soares ao Parlamento Europeu. E, portanto, essa coisa de tentar se agarrar no património de Mário Soares é uma coisa que não lhe fica bem. Eu não me tento agarrar Não no é? património Aliás, nenhum, mas sei de que aquilo lado que eu- é que estava. Eu sei de que lado é que estava Não, António José não, Seguro. mas Eu preferia que eu estivéssemos estado do mesmo lado, sabe? Eu Catarina, preferia nós mesmo que nunca estivéssemos estado do nós mesmo lado. nunca Mas não estivemos que António José Seguro não Catarina, quis. nós estivemos no mesmo lado no que diz respeito à defesa do povo português. Só por caminhos diferentes. E o seu caminho era o do Syriza, que levou mais sofrimento na Grécia. Muito bem. Se tivesse sido Avançamos. aplicado em Portugal, tinha sido uma política errada. Olhamos em frente porque o país precisa Catarina, era de nessa futuro. altura que a Catarina, por exemplo, como está aqui documentado, defendia que Portugal, de forma unilateral, devia suspender os seus compromissos com os nossos credores. Acha que isto era que é uma solução responsável para o nosso país? Repare, nós precisávamos de resolver o problema da dívida pública. E houve em toda a Europa um enorme movimento para alterar a forma como a dívida é olhada, para defender precisamente os países da periferia do euro que mais sofreram com a crise financeira. Digo-lhe uma coisa, quem lutou por essa mudança, por exemplo, preveniu que quando chegássemos ao Covid não tivéssemos o mesmo resultado que teve na crise financeira. Catarina, quem esteve do lado, não foi quem a esteve Catarina do que lado, fez deixar isso. os países A Catarina sozinhos... votou contra o tratado orçamental. E os socialistas europeus também. É preciso chamar-lhe a atenção Os socialistas que europeus também. num momento em que Portugal precisava de reforçar a nossa credibilidade,
de se comprometer com a consolidação das contas públicas e com a disciplina, eu votei a favor, tive essa coragem, porque mais uma vez era a defesa do interesse nacional que estava em causa. E a Catarina votou contra. E se alguém faltou à esquerda, devo dizer, foi precisamente quando, no penúltimo governo de António Costa, o Bloco de Esquerda votou contra 2 orçamentos. Muito bem, temos de avançar. Nós temos de avançar. Catarina Martins, vamos fechar. Temos de avançar, no momento em que decidiu acordar à direita. Eu acordei à esquerda e repus os cortes e pus os recortes, os cortes isso já ficou foram feitos de salários, de pensões. Defendi quem trabalha. Devo dizer uma coisa. O período entre 2015 e 2019 foi muito difícil. Mas o que estava acordado foi cumprido. Repusemos o que a Troika tinha cortado. E digo-lhe uma coisa, a União Europeia ameaçou esse governo de sanções. E eu gostava de o ter ouvido a defender esse governo e nunca ouvi. Catarina Martins, nunca ouvi defender com tanta dificuldade de defender este país. Eu percebo que esteja muito interessante, mas vamos olhar para a frente. E 2022 foi já chega de falar do passado, senão é um debate a falar do passado. Catarina Martins, Portugal é hoje o segundo país mais envelhecido da União Europeia. Penso que o quarto mais envelhecido do mundo são números de facto muito negativos. É o terceiro com menor proporção de jovens, ou seja, há cada vez menos pessoas em idade ativa para garantir uma economia que sustenta o sistema de pensões, o SNS e também maior proteção social. A Catarina tem defendido um reforço de todas estas áreas. A minha pergunta é muito simples. Como é que consegue garantir estes objetivos, nomeadamente com o poder de influência do próprio Presidente da República, num país com este desequilíbrio demográfico, e quem é que está, de facto, disposto a ser penalizado para pagar esta fatura? Eu proponho que nós não escolhamos quem temos de penalizar e, pelo contrário, olhemos para o país e para a força que temos e para aquilo que somos capazes de fazer. Repare, nós estamos a viver um momento de uma enorme revolução tecnológica que permite aumentar muito a produtividade. E nós precisamos perceber ao serviço de quem é que essa produtividade vai ficar. Se aceitarmos a ideia do Governo de fragilizar mais quem trabalha, de cortar mais nos salários, de impor mais horas de trabalho, já sabemos que esta produtividade que nos permite esta revolução tecnológica vai ficar nas mãos de uns poucos e Portugal vai ter uma economia de baixos salários. É um erro. Mas, pelo contrário, nós tivermos uma estratégia pública de investimento nas áreas da tecnologia, da qualificação, Portugal tem a dimensão e a capacidade de ter uma economia que produz muito mais. E se o fizermos, os nossos jovens vão querer estar em Portugal e podem cá ter família, porque reforçamos também os serviços que nos servem a todos. Os serviços públicos com melhores salários também. Isto é possível. Está a dizer que esta revolução tecnológica que está em curso, acelerada, vai resolver este inverno demográfico que estamos a viver? Não, o que eu estou a dizer é que nós estamos a viver uma revolução tecnológica que não vai permitir resolver o inverno demográfico do dia para a noite, mas permite produzir muito mais. E produzindo muito mais, nós podemos simultaneamente ter melhores salários e melhores pensões. Não temos que estar a olhar para qual é a geração que vamos sacrificar. Temos que olhar assim para quais são as opções que fazemos enquanto país que permite todas as gerações viverem melhor. Porque nós vivemos neste momento num momento de grande desigualdade, muita concentração de riqueza. Porque não discutimos como é que estamos a distribuir a produtividade da riqueza extraordinária que esta revolução é capaz de produzir. Se discutirmos isso e distribuirmos melhor, seguramente não temos que pôr as gerações uma contra as outras ou escolher. Podemos ter melhor vida para toda a gente. António José Seguro, que prioridade é que dará enquanto Presidente a este problema do envelhecimento do país? Que mudanças concretas defenderia enquanto Presidente junto do Governo? Bem, em primeiro lugar, eu terei em cada ano, se merecer a confiança dos portugueses, uma causa. A primeira das causas no primeiro ano é um pacto, uma aliança, para promovermos o acesso à saúde por parte de todos os portugueses, independentemente do local onde residam e do dinheiro que têm no bolso. Nós precisamos de saúde a tempo e horas. E no segundo ano, disse-lhe aliás aqui numa entrevista, Clara de Sousa, é precisamente a questão da demografia. Nós temos 2 problemas. Temos um problema que é um envelhecimento e cada vez mais pessoas vivem mais anos. Isso é bom, mas cria obviamente uma pressão sobre um conjunto de serviços, e temos, pelo contrário, uma pirâmide pouco rejuvenescida. Temos cada vez menos jovens. Aquilo é que se chama o duplo envelhecimento. Quando nós olhamos para a taxa de natalidade, vimos uma quebra, mas também na taxa de fecundidade tem havido aqui uma constância em relação a isso. Quer dizer que nós também não podemos obrigar as mulheres a terem mais filhos. Portanto, esta questão obriga-nos a olhar para a economia, para que temos uma economia de alto perfil, uma economia não baseada em baixos salários, mas na qualificação e na inovação, e que seja uma economia que precise de menos mão de obra intensiva. E, portanto, uma economia mais tecnológica. Portanto, estes 2 planos têm que agir no sentido de haver aqui um complemento e termos uma sociedade
em que as pessoas vivam melhor, vivam mais felizes e, sobretudo, tenham salários mais elevados. E isso é importante para quê? Para fixar os jovens. Também, exatamente, eu ia lançar precisamente a questão dos jovens, mas porque quando apresentou os seus candidatos para a juventude, insistiu na ideia de esperança, de que a juventude está no centro do futuro seguro, é o seu slogan para esta campanha. O que é que esse futuro seguro significa para quem tem 25 a 30 anos, olha para o salário, olha para a renda que tem que pagar, olha para as despesas todas ao fim do mês e só vê dificuldades? É verdade. Hoje o futuro para esta geração de jovens é um caminho estreito e muitas das vezes é um beco. E muitas das vezes a saída é apenas emigrar, e quando eles são necessários cá fora, pelas razões demográficas que nós vimos, mas também para eles poderem realizar-se na terra que os formou. O Estado e as famílias fazem um esforço enorme para que eles tenham alta capacitação, para que tenham boas competências e depois eles não as podem utilizar no nosso país. Eu aqui defendo, e espero trabalhar com o Governo nesse sentido, um plano nacional de fusão e de aquisição de pequenas e médias empresas. Ou seja, nós temos um tecido empresarial com mais de 90% constituído de pequenas e médias empresas, em que a maior parte delas não precisam de muitas das qualificações que saem das nossas universidades. Um engenheiro de projeto, um diretor de recursos humanos, um jurista. Nós precisamos dar dimensão às nossas empresas para que elas sejam mais produtivas, para que a economia seja mais competitiva, para que possa ter melhores salários e melhor progressão nas carreiras para os jovens portugueses. Catarina Martins, para lá do discurso, o que é que está disposta a fazer enquanto Presidente para dar um futuro mais seguro, usando a expressão de António José Seguro, aos jovens de hoje? A Presidente da República não legisla, mas pode lançar debates. Eu estou absolutamente convencida que a revolução tecnológica que nós estamos a viver, a par da enorme crise climática que estamos a viver, nos diz que este é o momento em que Portugal pode apostar e deve ter uma estratégia pública que liga à inovação, e nós temos universidades e institutos públicos a fazerem uma inovação extraordinária à capacidade produtiva e da economia. E há projetos que são muito simples, fundamentais e que podem fazer simultaneamente transição energética, melhor qualidade de vida e mais inovação em Portugal. Eu vou falar apenas de um, porque acho que é daqueles que toda a gente compreende. Nós somos dos países com mais dias de exploração solar. Em vez de estarmos a fazer parques de painéis fotovoltaicos gigantescos que até estão a destruir terras agrícolas, devíamos estar neste momento a ter uma economia que tivesse produção solar descentralizada e com isso era capaz de fazer baixar a fatura da luz nas comunidades que serão capazes de criar mas há muitas populações que não aceitam esses painéis juntos das suas casas. O que eu estou a dizer, não quero, mas eu sou contra as enormes áreas de painéis fotovoltaicos em terras que são terras agrícolas até valiosas, é até um erro do ponto de vista da transição energética. Mas o solar descentralizado não é isso. Não são grandes painéis e não fica nas mãos das grandes empresas que depois cobram muito pela energia e continuam elas donas da energia. A produção solar descentralizada dá poder às comunidades, dá a capacidade das comunidades de controlar a energia que produzem, ter energia mais barata, ao mesmo tempo que fazem essa transformação no país. E, digo eu, este é só um dos exemplos do tanto em que nós podemos juntar a inovação que já existe em Portugal nas universidades públicas no que é feito e podemos juntá-la à economia, a setores económicos, de uma forma que é a transição justa. Não é para umas grandes empresas virem cá a ganhar muito e deixarem tudo destruído, é sim para as comunidades ganharem poder sobre a sua própria vida. Olhamos agora para algo em que o Presidente tem um papel decisivo, que é o lugar de Portugal na NATO. Eu queria fazer uma abordagem diferente, porque este é um tema que tem sido muito utilizado nos debates. A Catarina Martins há muito que é contra a NATO, defende a saída de Portugal da organização e baseia-se no artigo 7º da Constituição, que defende a dissolução dos blocos político-militares. Falou disso, mas nunca aprofundou. Ora, desde 76, nunca nenhum Presidente considerou que fazer parte da NATO estava a incumprir a Constituição. Nenhuma revisão constitucional colocou isso em causa. Por que é que haveria de dar importância a este assunto agora? Bem, em primeiro lugar, o papel do Presidente da República é defender a Constituição. E a Constituição apela, não apela a saída nenhuma, mas diz que Portugal deve ter uma posição no mundo que seja condizente com a dissolução dos blocos político-militares e, portanto, essa posição de princípio devemos ter. Eu devo dizer, aliás, que o Partido Socialista também teve no seu programa que era preciso a dissolução tanto do Pacto de Varsóvia como da NATO. O Pacto de Varsóvia já foi dissolvido, a NATO ainda não foi. Portanto, eu diria que esta é a história da democracia portuguesa, é construída assim e é assim a Constituição. Mas eu queria dizer que os presidentes antes que já estiveram em funções não cumpriram a Constituição
ao defenderem a nossa permanência na NATO, ao não defenderem a tal dissolução dos blocos político-militares? Claro, há uma diferença entre sair e a dissolução. O que está na Constituição da República Portuguesa é a dissolução, e isso é uma posição e uma postura na forma como Portugal deve defender a paz e o multilateralismo no mundo. Eu queria, se me permite, 30 segundos dizer o seguinte. Temos falado muito da NATO e mesmo da Ucrânia nos debates, não se tem dito nada sobre a Palestina. E desde o anúncio do cessar-fogo já foram assassinadas em Gaza mais de 360 pessoas. Acho que hoje mesmo foi uma mulher com 70 anos e o seu filho, e ao mesmo tempo temos na Cisjordânia os ataques a aumentarem. E eu acho que nestes debates nós temos de falar do que se está a passar em Gaza e na Palestina, porque aí há uma ação determinante que pode ser tida já, tanto a nível nacional como a nível europeu. A nível nacional, o Governo decidiu reconhecer o Estado da Palestina, mas a verdade é que Portugal continua a importar bens de Israel e, portanto, nós continuamos a ser parte de quem está a financiar o genocídio que está a acontecer e que não para. A ajuda humanitária continua sem chegar como deve. Ao mesmo tempo, também ainda não tivemos uma posição clara, que eu acho que é fundamental para que a União Europeia, pelo menos, suspenda o acordo de associação com Israel, porque acho que a posição que Portugal tem, tradicionalmente, desde sempre, é a história da sua democracia, de paz e multilateralismo, precisava que nós tivéssemos uma palavra clara. Eu esperava, de qualquer forma, que fosse um bocadinho mais consequência em relação às suas palavras ou em relação àquilo que tem defendido com o artigo 7º, mas deixe-me perguntar ao António José Seguro se defender a permanência... Não, é porque teve a oportunidade de o fazer e não o fez. Mas defender a nossa permanência na NATO como também defende, entra em choque com a Constituição que, enquanto Presidente, jura defender? Não, pelo contrário. Serei leal à Constituição e serei leal à necessidade de nós continuarmos como membros da NATO para afirmarmos e para nos defendermos e para garantirmos a nossa segurança. Aliás, seguirei aquilo que o Presidente Mário Soares fez, aquilo que o Presidente Jorge Sampaio fez, no sentido de defender a Constituição e de afirmar esta aliança que existe entre os Estados europeus e os Estados do outro lado do Atlântico. Mas em algum momento vê ali um choque entre um e outro? Não vejo choque. Quer dizer, a NATO é uma aliança... A dissolução dos tais blocos político-militares. Não, vamos ver. A NATO é uma aliança defensiva. E essa aliança hoje tornou-se mais evidente perante aquilo que é a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Nós temos uma guerra na Europa. E aquilo que eu defendo é que a Europa deve aumentar a sua autonomia estratégica em matéria de defesa e de segurança, mas não deve nunca sair da NATO e nem muito menos defendo a extinção da NATO, ao contrário do que defende a Catarina Martins. Aqui temos uma divergência até porque vai ser a última oportunidade de falar e a palavra final sai para António José Seguro. Então, muito brevemente, duas notas. A primeira nota sobre a NATO. Já debati com 4 homens que me garantiram que a NATO era a nossa segurança, esquecendo-se que quem manda na NATO é Donald Trump, que ameaçou a Dinamarca e Canadá, que apoia Putin contra a Ucrânia e que, enfim, na verdade manda nas tropas e portanto, é o perigo, é ele o perigo. Aliás, na sua estratégia de segurança nacional que publicou agora, diz claramente que é um perigo para a Europa e quer apoiar-se à extrema-direita. Portanto, eu diria, não vamos pôr a raposa no galinheiro. Vamos proteger, vamos ter segurança, vamos defender a paz. E uma última nota para dizer assim. Eu sei que se tem falado muito de sondagens sobre em quem é que se pode votar ou não nestas eleições. Eu lembro que Maria de Belém estava muito bem nas sondagens e deixou de estar. Mas, sobretudo, lembro o seguinte. A esquerda precisa de muito mais clareza e menos jogos, precisa de muito mais esperança e menos calculismo. Eu deixo-me terminar com António José Seguro em jeito de provocação, porque Portugal nunca teve uma mulher presidente e ambos têm falado do peso simbólico da representação. O António José Seguro escolheu uma cientista como mandatária nacional e dizendo que quer mais protagonismo feminino nas lideranças. Peço desculpa. Ora, se a igualdade nas lideranças é tão importante, por que é que os portugueses devem preferir um homem em Belém? Bem, os portugueses o que têm que fazer é uma coisa muito simples. É olhar para as candidaturas que se apresentam, para as ideias e para as causas. E, portanto, numa sociedade que eu defendo, há uma igualdade entre homens e mulheres. E, portanto, não pode haver, digamos, um captus da minúcia por haver um homem que seja candidato a Presidente da República. E, portanto, para mim, isso é evidente. Agora, eu, quando convidei a professora Maria do Carmo Fonseca, convidei uma mulher para expressar verdadeiramente a diversidade que as lideranças devem ter. E fui buscar um prémio Pessoa, e uma pessoa que nunca se tinha envolvido na política. É para dar um sinal de que no estado em que o país está, em que precisamos de mudar muita coisa, em que precisamos de dar esperança aos jovens, nós precisamos também das pessoas que nunca se envolveram na política para dar o seu contributo. E é isso que eu espero fazer
como Presidente da República. Ser um Presidente agregador, um Presidente de diálogo, um Presidente inspirador. E para isso eu preciso de estar na segunda volta. E para estar na segunda volta é preciso que haja uma convergência de votos na minha candidatura. O que é que seria acordarmos no dia 19 de janeiro e para as pessoas não terem votado no Seguro, haver apenas 2 candidatos de direita na segunda volta? É este apelo que eu faço aos portugueses. António José Seguro, Catarina Martins, muito obrigada, muito boa noite. O próximo debate na SIC e SIC Notícias será na próxima terça-feira, 9 de dezembro, às 9 da noite. Coloca frente a frente Henrique Gouveia Melo e António José Seguro.